A graça e a paz a todos, amém? Hoje nós vamos ter uma reflexão com o nome de o chamado que Deus tem para cada um de nós, certo? Vamos começar a ler no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que fala o seguinte: olha só, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, no ventre da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Em Isaías 61, versículo 1, fala o seguinte: o Senhor Deus me deu o seu espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, fala o seguinte: o Senhor me deu o seu espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Amém? Vamos começar pelo seguinte: por onde nós passamos, nós sempre nós deixamos pegadas e sempre nós deixamos marcas. Sempre nós levamos algo e sempre nós trazemos algo, certo? Nós plantamos sementes, nós no caso preparamos as terras, nós plantamos as sementes e muitas vezes nós até colhemos ou deixamos preparado para outros colherem, certo? E para cada um, olha só, para cada um Deus tem um propósito, Deus tem um chamado e Deus tem uma missão, certo? Mas como sempre, muitas vezes nós não entendemos e nós não temos no caso a proporção do que é esse chamado. Muitas vezes, por um simples fato, nós até negligenciamos um chamado, certo? Assim como Jonas teve um chamado. Jonas era um profeta, teve um chamado para levar a palavra de salvação para uma cidade, mas por motivos pessoais ele resolveu a não atender o chamado e não atendeu o pedido de Deus. Teve consequências, teve resultados não tão bons como esperava, mas chegou ao ponto que ele caiu em si e ele resolveu fazer o que Deus havia pedido para ele, tá? Quando eu era jovem, eu ouvi uma palavra que aquela palavra me impactou naquele momento, certo? Foi falado para mim que todos os caminhos levam até Deus. E durante muito tempo da minha vida eu acreditei nessa palavra, porque realmente se nós vemos o teor da palavra, todas as palavras levam até Deus. Mas só que tem uma coisa, na própria palavra, em João 14, 6, fala o seguinte: quem está falando? Jesus fala o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode chegar até o Pai se não for por mim. Entendeu? Então todos os caminhos levam até Deus, mas o único que leva até o Pai é através de Jesus Cristo. Só que naquele momento que eu ouvi essa palavra, me virou uma chave. Até então, por eu ter na minha mente que todos os caminhos levam até Deus, eu adentrei em várias portas. Eu entrei em portas de feitiçaria, portas de bruxaria, portas de idolatria, e para mim, aqueles caminhos era certo.
Só que no fundo, na realidade, aqueles caminhos só estavam levando cada vez mais para o abismo, certo? É mais pela misericórdia de Deus, olha só que lindo, pelo amor de Deus, pela misericórdia, que está em João 3,16, que fala o seguinte: porque Deus, nosso Pai, nos amou com uma forma tão incondicional que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, para nos dar vida e nos dar o mais importante, a vida eterna, certo? Isso é graça, isso é graça, é favor não merecido, porque nós não merecíamos nada, porque na vida que nós levávamos antigamente, o nosso merecimento era a morte. Mas por Deus ter amado, nos amado tanto, que Ele deu o seu único Filho, Jesus. Isso é a verdadeira graça. Como a palavra em Zacarias, no capítulo 13, 9, fala o seguinte: a esse que sobrarem, eu farei passar pelo fogo, e eu os purificarei como se purifica a prata, e eu refinarei como refina o ouro. Aí eles orarão a mim, e eu os atenderei. Então direi, quem está falando isso? Deus: vocês são meu povo, meus filhos. E nós responderemos: o Senhor é o nosso Deus. Como eu havia dito, esse processo de purificação da prata, purificação do ouro, é o que? É a purificação da nossa vida, do nosso espírito, para que nós venhamos ter a verdadeira estatura de Cristo, para que venha a ser tirado, que venha a ser depurado todas as impurezas, para que venha a ser tirado tudo que é de errado na nossa vida, certo? Porque uma vez, quando nós chegamos até Cristo, a palavra diz que nós somos novas criaturas, as coisas velhas ficam no passado. E pela morte de Cristo naquela cruz, ela perdoou todos os nossos pecados. Uma condição: se você crer, se você levar unicamente no seu coração, na sua mente, que através do sangue, através de Cristo, através da graça, nós somos salvos, nós somos perdoados, aí já é um grande passo na nossa vida, entendeu? E durante esse processo de purificação, eu fui levado a vários locais, a vários lugares, e vivi várias circunstâncias, certo? Várias experiências, experiências boas, experiências não tão boas, a maioria não tão boas, mas pela misericórdia de Deus, de repente Deus é o caminho, a verdade, certo? E aquela palavra: quem está em Cristo é nova criatura, certo? Deus sempre esteve presente. Como fala no Salmo, né? Se eu estiver no abismo, eu sei que o Senhor estará comigo, que o Senhor é meu Deus, certo? Pois aqui na Terra nós somos seres humanos vivendo experiências humanas. Nós estamos aqui apenas de passagem, vivendo experiências humanas, certo? Para que nós sejamos purificados, para que nós possamos falar, sentir, falar: Senhor, o Senhor está comigo, amém. Durante essa caminhada minha, certo? Eu passei por vários lugares, conheci várias pessoas enviadas por Deus, certo? Pessoas abençoadas que me ajudaram, certo? Me mostraram, enfim, me deram assim uma assistência que eu precisava, certo? Eu não posso deixar de citar também um dos presentes que Deus deu na minha vida. Acho que um dos maiores presentes depois da salvação foi a minha esposa, Angélica, entendeu? Uma mulher de Deus, profeta de Deus. Minha família, meus filhos, meu neto, entendeu?
E uma mulher guerreira que esteve comigo lado a lado, enfrentando os momentos, muitos momentos, momentos não tão bons, momentos bons, mas esteve sempre firme do meu lado, entendeu? Por isso eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, através de nós, por nós, tá? Amém? E eu também não posso deixar também de relatar, quando eu saí daqui de Mauá, isso há 24 anos atrás, eu fui para Sorocaba, né? Lá eu encontrei uma família muito abençoada, é o meu irmão e amigo pastor Delinildo e a sua esposa, a pastora Quitéria. Caminhamos junto lá em Sorocaba por alguns anos lá, crescemos junto, aprendemos junto e estamos aí, como se diz, na labuta, né? Para ganhar almas, para levar a palavra. Eu agradeço muito a sua vida, viu, Dele? E agradeço muito a sua vida também, viu, Quitéria? Amém. E eu também, aí quando eu estive também em Catalão, Goiás, eu não poderia deixar de lembrar, até de citar o nosso mentor lá, o nosso pastor Oswaldo Pinheiro e a nossa pastora Almira, pessoas de Deus, professores de teologia, um grande conhecimento, que lá nós fizemos, participando de muitas campanhas, muitos encontros, certo? Muitas vigílias, curso de teologia, onde eu pude aprender um pouquinho mais sobre a palavra, sobre o caminhar com Cristo. Eu agradeço muito a vida de vocês, viu? O pastor Oswaldo e a pastora Almira, junto também com o pastor Gisiel e a esposa dele, a Lívia, que caminhamos junto. Hoje ele está com uma igreja lá em Catalão, abençoada, que será mais ainda no nome de Jesus Cristo. E agradeço também a nossa querida pastora Maria Tornado, uma bênção de mulher, uma profeta de Deus mesmo, viu? Que nos ajudou muito na nossa caminhada. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês, tá? E também agradeço também ao pastor Jonas, um pastor que eu conheci lá em Camaçari, em Salvador, onde eu também morei lá, onde eu participei daquela igreja lá, uma bênção, entendeu? Um fogo puro. E também agradeço também a pastora Catherine e o seu esposo da igreja de Pontal do Paraná, no Paraná, certo? Uma mulher de Deus, casal abençoado, uma igreja muito próspera, entendeu? E eu não podia deixar também eu também não poderia deixar de falar do meu irmão, amigo, o meu irmão, amigão Christopher e a sua família. Obrigado pela força, obrigado pelo carinho, pelo amor. Ele também faz parte de outra igreja lá em Pontal do Paraná, uma igreja muito abençoada, no nome de Jesus Cristo. Participei daquela igreja lá, uma benção, tá? Um abraço, meu querido, um abraço, minha querida, que Deus tem muita bênção para vocês, tá? Amém? E outra coisa, aqui de Santo André, eu tenho um agradecimento especial ao nosso pastor Rogério, certo? A nossa pastora Olga, pessoa extremamente capacitada, mestre, profeta, uma igreja muito abençoada, é uma igreja de milhares, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu creio que em 2024 nós veremos, amém? Nós veremos, irmão. Pastor, eu creio nessa palavra, nós veremos, amém? E nós faremos parte de tudo isso. Nós veremos o agir de Deus nessa igreja, amém? Também um abraço especial ao pastor Alan e sua família. Pastor, já sabe o que Deus tem para ti. Você já sabe. Então eu como ovelhinha, só tenho uma coisa para falar para ti. Muito obrigado, irmão. Grandes coisas o Senhor fará. Amém? Também agradeço também ao pastor Fábio, a família dele. Ao pastor Falcão, a família dele,
certo? É uma bênção de família, que tá para somar cada vez mais. Eu creio que continuar ainda, tá? E também um abraço especial a um pastor que eu tive o prazer de conhecer, um pastor que é uma bênção, um profeta de Deus, o pastor Paminas, da igreja de Bávio de Dracena. Pastor Paminas, o senhor já sabe o que Deus fará na sua vida. Vou te falar uma coisa, meu querido. Aguarde. Deus tem mais, muito mais. Em nome de Jesus Cristo. Eu não queria deixar também citar o meu cunhado, meu irmão e meu filho adotivo. Que nós levamos ele pequenininho lá para Sorocaba, depois nós levamos ele para Catalão. Lá nós participamos junto, nós caminhamos junto, nós sonhamos junto, nós profetizamos junto, oramos junto, escola dominical, curso de teologia, uma bênção, certo? Esse pastor, o pastor De Chose, o meu querido irmão, cunhado, filho adotivo, como já havia dito, pastor José Luiz e a esposa, profeta, pastora Paloma. Estamos juntos, família? Estamos juntos, família. E esses pastores, o pastor José Luiz e a pastora Paloma, eles são pastores da maior igreja em Bávila do Éden. Aí, uma igreja pequena. No mínimo, para começar, ela deve ter ali no mínimo, acho que mais de 1000 membros, tá? Amém? Amém? E também um agradecimento especial ao casal de obreiros lá, o Claudinho e a sua esposa Patrícia. Meu querido, meu irmão, espera também, tá? Deus é contigo. Deus é contigo. Eu concluo com agradecimento ao nosso Deus, ao nosso Pai, pelo aprendizado, pela companhia, pela oportunidade e pela força de nós continuarmos em frente. E na palavra de Isaías 61, capítulo 61, versículo 11, fala o seguinte: assim como a terra faz crescer as árvores, e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado, também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação, e todas as nações cantarão hinos de louvor ao Senhor. Salmo 126 fala o seguinte: primeiro, quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas. E continua fazendo e fará muito mais ainda. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso nós estamos felizes. O Senhor faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Amém? Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando levando a semente para semear voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Amém? Dizendo: só o Senhor é Deus. Amém? Outra coisa para finalizar, nós estamos em pé com a graça do nosso Deus. E esse ano eu profetizo em nome de Jesus Cristo, portas abertas em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que os nossos sonhos estão todos realizados para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Jabes orou
Eu declaro que as nossas tendas sejam alagadas, estendidas. Amém. E que nós sejamos abençoados no nome de Jesus Cristo, para que toda a honra, toda a glória seja dada ao único Deus vivo, todo-poderoso. Que a graça do nosso Pai seja na nossa vida. E esse 2024 nós seremos mais que vencedores em Jesus. Ano de portas abertas, anos de sonhos realizados. Amém? Fico essa palavra no nome de Jesus Cristo.